dia, gente. É com muita alegria, né, que a gente chega aqui para receber esse abraço caloroso de Jesus, né, para a gente aquecer um pouquinho desse frio gostoso, ouvir um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, né, e para a gente ir se harmonizando ainda mais, a gente vai ler uma mensagem aqui do Vida Feliz, da nossa querida Joana de Ângeles. E aí caiu a mensagem 42, que diz assim pra gente: no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Então, já com essa recomendação da benfeitora, que possamos nesse momento tão especial para cada espírito aqui presente, nos mantermos nesse movimento de prece, de oração, de conexão com o nosso Pai. Esse Pai bondoso e amoroso, que com certeza preparou esse ambiente de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que possamos nos fazer dóceis para ouvir as inspirações do alto. Que possamos nos fazer dóceis para ouvir as orientações do nosso querido Emmanuel, que vai usar por ponte o nosso querido Bruno, que ele possa ser envolvido, Senhor, nas suas bênçãos, na sua paz, para poder nos transmitir tudo aquilo que ele preparou, com certeza, com tanto carinho. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada por cuidar de cada um de nós, a cada instante. Que assim seja. E hoje nós estamos recebendo nosso querido Bruno, né? Bom dia a todos. Eu agradeço o convite da casa e a prece da nossa irmã, que realmente, né, esses 45 minutos nós temos que procurar aproveitar bem, não é? Quando a gente se propôs a fazer esse estudo, antes de servir, ou como diz Arthur Valadares, a arte de servir, a gente pensa na caridade. A caridade mais fácil que nós sabemos é a doação de dinheiro, a doação de si mesmo. Talvez seja a caridade mais difícil ainda para nós. Quando o espírito André Luiz teve contato com a sua mãe no plano espiritual, que aqui na terra, né, na casa da família, ela não tinha voz ativa, né? Porque o seu pai não aceitava que ela opinasse em nada. Chegando no mundo espiritual, ela era a voz que trazia consolação, que trazia a mensagem do alto. E ela disse para André Luiz que Jesus doou mais de si que todos os milionários da terra na atividade da caridade material, ainda que importante e sublime. Jesus não precisou de um centavo, de uma dracma,
né, do dinheiro da época para fazer aquela tarefa que o Criador lhe deu. Então, o maior doador que a gente conhece depois de Deus é Jesus. E aí a gente pergunta assim: quem gostaria de substituir a sua doação de dinheiro pelo centro, ou junto com a sua doação também vir aqui na frente fazer uma palestra, ou simplesmente fazer uma prece? E às vezes no meio espírita, quando você fala assim, quer fazer a prece? Não. Por quê? A prece é doação de você mesmo, do seu sentimento, das suas palavras, do que vai no seu íntimo. Então nós espíritas precisamos estudar essas mensagens tão grandiosas, mas com doação de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa emoção, do nosso sentimento, do nosso raciocínio, porque a doação em dinheiro é necessária, porque nós não temos apoio de nenhum órgão governamental, de alguma estrutura antiga de religião que já juntou uma fortuna em torno de si e mais preza a materialidade do que a espiritualidade. Nós não precisamos de casas espíritas luxuosas, como determinados templos religiosos, até revestidos de ouro. Ouro é apenas um metal, dinheiro é apenas papel. No dia que faltar a água e o solo se tornar infértil, o dinheiro não vai alimentar nem tirar a sede de ninguém. Então, no meu entender, a humanidade, o conjunto, vive uma loucura, dando valor ao que não resolve a nossa vida, que é o dinheiro, que é o ouro, que é uma pedra preciosa, que pode ser bonito de se ver, mas não alimenta o corpo e traz para o espírito a cobiça, a inveja, o orgulho, coisas que nós estamos lutando para extinguir em nós mesmos. O texto, antes de servir, eu estudei naturalmente a semana inteira, procurando meditar, mas levei uma rasteira do Arthur Valadares. E quando eu sempre procuro, vários palestrantes para a gente se inspirar, e o Arthur Valadares diz que é a arte de servir, que ele tem a primeira edição do livro Pão Nosso, e está lá, em vez de antes de servir, a arte de servir. Eu não vou discutir com o Arthur Valadares, mas eu acho o texto antes de servir mais interessante que a arte de servir, na minha modesta visão, porque eu lembrei daquela frase que está lá no livro Nosso Lar, no início: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vocês lembram quem falou essa frase? Foi André Luiz? Sim ou não? Alguém sabe aí? Foi o André Luiz que falou isso. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E aí, gente, vocês não leram esse livro não, hein? Olha, tem que ler. Ler com cuidado, porque não foi ele que falou, foi o ministro Genésio. Primeira vez que ele apareceu lá para trabalhar, o ministro Genésio falou com ele. Ele estava cheio de dúvidas, Será que estou pronto, estou com vontade e tal? O ministro falou com ele: quando o serviço aparece, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E aí, quando chamam a gente para uma palestra, eu falei: eu não vou fazer não, porque ainda não tem condições. Aí apareceu: você vai fugir do serviço, assim como outros serviços que aparecem na nossa casa espírita.
Então vamos tentar falar do antes de servir e da arte de servir, porque a gente pode servir com boa vontade, com má vontade, pode servir mecanicamente, né? Às vezes a pessoa está dando passe, está pensando em outra coisa, né? Ou pensa que o principal do passe é movimentar as mãos lá, né? Fazer assim, né? Já me falaram uma vez, molhe a sua mão antes de dar passe que auxilia, né? Então, será que esse não estudou o espiritismo? Não é a mão que dá passe? Não é? Senão a gente colocava lá uma mão mecânica na sua casa lá, dando passe, estou passando mal. Você liga lá um robô que movimenta as mãos para dar um passe, né? Nesses tempos aí que estão querendo reduzir o valor da inteligência humana para a inteligência artificial, que vai poupar o nosso esforço e deixar o nosso desenvolvimento intelectual atrofiar, não vejo sentido. Então vamos lá, né? Logo no início da frase nós temos aí: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então nós já iniciamos falando que aquela senhora que serviu, aquele espírito que serviu de mãe ao André Luiz aqui na terra, que ele não aproveitou, né? Mesmo assim ela caridosamente continuou a desempenhar aquele papel materno lá no plano espiritual. Jesus doou mais de si que todos os milionários na tarefa material, porque doar dinheiro, doar bens, às vezes você impede a criatura de realizar o esforço que lhe compete para progredir, não é? Às vezes a pessoa fica ali contando com herança, contando com jogar na loteria para ganhar dinheiro e comprar aquele carro, aquela casa, e o tempo vai passando e aquilo não chega. Você contar com bens alheios, você pode receber ou não. É melhor você fazer o seu esforço para as conquistas materiais que você quer. Para as conquistas espirituais, se você for esperar que o André Luiz, que o Emmanuel, que o Dr. Bezerra de Menezes evolua para você, você vai ficar estacionário. Então, é a lei do esforço. Os espíritos podem ajudar, nos esclarecer, nos procurar conduzir, mas eles não vão evoluir por nós e nem passar por nós o que nós temos que passar. Então, vamos nos preparar, nos fortalecer através do estudo, na convivência da casa espírita, para que a gente possa vencer as dificuldades que a Terra atualmente nos apresenta, que cada vez se acentua mais nessa fase onde uma mudança se principia a acontecer, que é um mundo de regeneração, e aquele mundo velho, mundo antigo, onde o egoísmo, né, o orgulho, aquela ideia que o ser humano é dono da terra para destruir, para devastar, para usar do jeito que quiser, e também dono de outro ser humano para explorar, para trazer só para si todos os benefícios que o planeta pode proporcionar, né? Essa força antiga quer lutar contra essa mudança. Então nós estamos vendo aí a Terra, as ideias tentando avançar para a liberdade, para o bem-estar de todos, e forças antigas querendo retroagir para situações tristes que a humanidade já passou. E aí o Espiritismo vem como uma bandeira nova, mostrando que todos nós
somos espíritos. Se você hoje pensa que é superior a outro grupo humano, na próxima encarnação você pode experimentar a experiência de viver nesse grupo, para você entender que todos somos iguais, espíritos. Então Jesus, que é o nosso modelo e guia, como se diz lá na pergunta 625, não juntou bens materiais, não ergueu templos, não se preocupou em convencer ninguém a que o seguisse, apenas convidou, curou sem esperar retribuição, esclareceu sem esperar que aquelas pessoas o procurassem para segui-lo. Ele, como médium de Deus, como aquele espírito marcado, como diz na Revista Espírita de 1868, ele está em comunhão com Deus. Então tudo que ele fez e falou é perfeito. Então esse realmente é o nosso mestre da simplicidade, né? Que convivia com a natureza e que sabia conversar com a tempestade e com os elementos. Esse é Jesus, que ainda está muito longe da nossa compreensão, e muita gente tenta humanizar Jesus, diminuindo a sua grandeza. Vamos prosseguir aqui. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Duas mensagens, uma de André Luiz e outra de Joana de Ângeles, nos alertam para a hora vazia, aquela hora que você está desocupado, sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma tarefa a ser feita, seja profissional, seja religiosa, seja na família. É aquela hora que nós estamos no celular passando o dedo continuamente, vendo muita coisa que não presta, muita mentira, muita propaganda enganosa, muita propaganda maliciosa, pornográfica, e parece de tudo. O celular virou um portal que abrange tudo de bom e ruim da humanidade. Então também pode ser uma hora vazia, estar ali com o aparelhinho na mão, passando às vezes mais de hora, esquecendo livros como esse, que trazem uma mensagem tão grande que a gente às vezes numa encarnação não compreende. Então o trabalho, a ocupação mental, a ocupação física é uma proteção contra o assédio das trevas que ainda persistem no nosso planeta. Então ficar desocupado, como se diz a energia, estou à toa, estou numa boa, está numa boa para os espíritos obsessores, para os seus conflitos íntimos surgirem com mais intensidade, para aquele probleminha físico seu, que se você estivesse ocupado, você não estava pensando tanto nele, ele começa a ter uma dimensão maior. O Divaldo às vezes falava que ele viajava sentindo dores, carregava uma mala pesada de livros, sentindo dores. Mas ele fala assim, se tivesse ficado em casa e se tivesse se impressionado com a enfermidade, seria pior. E aí nós vemos que ele trabalhou assim como Chico até os seus últimos momentos. Então é essencial para nós o trabalho, seja no centro, seja na profissão, seja na família. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Então essa frase aqui é um presente que esse livro deu para mim. Eu, durante uns 30 e poucos anos, eu fui professor do ensino básico, ensino médio, na rede pública,
na zona rural, e eu sempre, desde criança, fui uma pessoa apaixonada pela natureza, por estar junto da natureza, pela possibilidade de acampar junto a um rio, uma floresta, e vivenciar a natureza. E com o Espiritismo, isso adquiriu uma dimensão muito maior, quando eu compreendi que aquela planta, aquele animal, não é um objeto de consumo e uso meu. É um princípio inteligente, como se diz, para mim, um espírito que está ali em tarefa evolutiva. Então, se a Terra é uma escola, nós estamos num grau que nós já conseguimos avançar mais. Aqueles seres que estão estagiando nas plantas, nos animais, nos micróbios. Oi? Gente, desculpa. É só porque alguém deixou um carro aberto, Honda Civic. Não sei se tem alguém aqui. É só um pedido para avisar. Acho que está aqui em frente no estacionamento. É um Honda Civic. Cuidado com os bens materiais. Vai parecer tentação para alguém aqui. Então, eu vejo nesses seres espíritos, princípios inteligentes que estão evoluindo numa escala mais simples. Eles vão caminhando, vão chegar no reino nominal, né? Que a gente sabe que os espíritos falaram para nós lá no Livro dos Espíritos. Uma das coisas que nos diferencia dos animais é saber da existência de Deus, procurar entrar em contato, conversar, estar com Deus. Tem muita gente ainda que não sabe disso, né? A pessoa não acredita. Esse famoso senhor aí que desencarnou, Pepe Mujica, né? Ele disse que era ateu, mas torcia para estar errado, que Deus existisse. Porque não tem sentido um mundo existir, uma vida que quando prolonga-se muito, é 80, 90 anos, para depois desaparecer, né? Dizer que o nosso sentimento, né, que o nosso pensamento é produto da química cerebral, dos hormônios, do funcionamento do nosso corpo, uma coisa horrível, né? Horrível. E aí o Espiritismo vem trazer essa mensagem grandiosa para a gente. Porque a criação inteira reafirma isso. Porque nós temos oxigênio para respirar, porque as algas lá do mar e as plantas estão trabalhando continuamente. Se você quiser ver isso, você compra um aquáriozinho, se tiver uma tigela grande na sua casa, você enche de água, ela tem que ser transparente. E compra nas lojas aí de aquário, você compra uma algazinha, né? Na minha época se chamava Elode, agora dizem que é Ana Clara, mudaram o nome. Você coloca ela lá, ela parece assim uma samambaiazinha pequenininha com as folhas miúdas. Deixa o sol bater, você vai ver das folhas dela sair bolhas de oxigênio. Ela está produzindo oxigênio. O ano passado foi a primeira vez que eu entrei num avião. Aí eu pensei, numa viagem de avião gasta-se toneladas de oxigênio. Já viram a turbina do avião gigantesca? Aquilo, né, tem um motor ali dentro que consome toneladas de oxigênio. Aí a gente pensa a quantidade de aviões circulando aí, a ponto de tem aeroporto que tem problema lá, vamos dizer assim, de engarrafamento aéreo, de tanto avião. Quem produz esse oxigênio todo? Uma vez eu fiquei preocupado, será que vai acabar o oxigênio? Como é que nós vamos viver? Aí os cientistas já fizeram um cálculo que tem oxigênio para muito tempo ainda, mas
toda vez que a gente gasta oxigênio, a gente produz o gás carbônico, e isso vai alterando o nosso planeta, né? A nossa terra agrícola, quem fez essa terra agrícola? Aquilo era uma rocha, foi o vento, foi a chuva, foi o calor do sol, trabalhando durante milhões de anos, desagregando as rochas e formando esse solo fértil, onde a gente colhe o nosso alimento. Quem come carne vai pensar assim: eu não preciso de planta porque eu como carne, seja de frango, de boi, de porco. Esses animais comem vegetais. Diz André Luiz que a maior expressão material de Deus aqui no nosso sistema é o Sol. Por quê? Tudo vem do Sol. O Sol não fala assim: hoje eu vou apagar as minhas fornalhas e a terra fica no escuro. Todo dia o Sol está ali, lançando a sua luz, o seu calor, para que as plantas trabalhem, façam a fotossíntese e gerem a fruta, a hortaliça, né, a abobrinha, né, a batata baroa, tão gostosa, né, que a gente gosta de comer, e a carne dos animais que a gente às vezes precisa de comer, né? Essa transição de carnívoro para vegetariano às vezes é complicado, às vezes o corpo precisa. E o Chico chegou a dizer que nós já impregnamos o nosso corpo espiritual com essa necessidade. Então vai ser um trabalho assim, de longa data, lembrando que a maior revolta que houve na cidade espiritual de nosso lar foi a briga por alimentação. O indivíduo desencarnado queria comer, não sei se é churrasco, lombo assado, não sei, mas queriam bebidas e, né, alimento igual da terra. Aí começaram a pegar lá do umbral, não sei se pegava lá do matadouro, né, gente, aqueles fluidos, e trazia. Então a natureza, ela trabalha continuamente para nós. A gente, quem quiser continuar comendo carne, não há problema, né? O Divaldo disse que lanchava igual um leopardo, e é um espírito evoluído, que às vezes o desgaste é grande. Isso aí é individual, né? Então a natureza está sempre trabalhando. Eu passei agora em frente àquele riacho ali, está poluído. Eu estou voltando de uma viagem onde eu fui num lugar em Mato Grosso que eu olhei assim, é o Rio Azul. Antes de desencarnar, conheci o Rio Azul de nosso lar. André Luiz não quero conhecer ainda não. Não está na hora ainda não. No fundo, a 6 metros de fundura, e a água é uma lente azul, cheia de peixes, rico em magnésio e cálcio. Esses rios aqui, nossos, já foram limpos, transparentes. O rio Paraibuna era balneário. Então, são as correntes sanguíneas da terra que nós estamos poluindo, não é? Precisamos pensar nisso também, porque quando você aluga uma casa ou um apartamento, quando você vai devolver aquela casa ao proprietário, você não vai dizer devolver toda destruída e suja. Então nós estamos na terra, nós somos donos da terra. Eu sou dono, eu tenho uma fazenda, eu tenho um sítio, eu tenho uma casa, aquele é meu. Daqui a 20, 30, 40 anos, aquele meu não é meu mais. O Divaldo conta um caso muito interessante, que um homem riquíssimo dos Estados Unidos criticou lá um sacerdote que disse que nada era da gente. Aí ele levou o sacerdote de helicóptero para conhecer as propriedades imensas dele, parou depois lá no escritório, mandou colocar todas as escrituras de posse, disse, tudo é meu. O sacerdote perguntou, e daqui 30, 40 anos? Aí o homem se deu conta que nada era dele.
né? Dos reinos inferiores, as mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Então, desde os reinos inferiores que nós já falamos, as mais altas esferas. Uma coisa que eu li no livro Os Mensageiros, que assim me impactou muito, que é o padrão de serviço no plano espiritual. O Aniceto falou com o André Luiz: você quer trabalhar comigo? Pode sim. Primeiro, você tem que ter felicidade em servir. Então, hoje lá na sua casa, na hora de lavar a louça, você vai ser o primeiro a se oferecer. Lavar a panela de pressão, né? Fazer uma faxina lá no banheiro, né? Varrer alguma coisa, arrumar o armário que há muito tempo está lá. Felicidade de servir. Segundo, não há expressão nominal. Fui eu que fiz isso, né? Isso aqui está assim desse jeito porque eu que fiz. Não existe isso no mundo espiritual. Então lá não tem aquelas placas, né? Você vê uma ponte, uma placa de alguém que nunca colocou a mão numa massa de cimento e está lá o nome dele, né? Às vezes até prejudicou a obra. Então não existe expressão nominal. Todos respondem pelos erros. Então deu uma coisa errada, foi ele, fui eu não. Todo mundo tem que procurar cobrir aquele erro de alguma maneira, não é? Será que nós estamos preparados para trabalhar no mundo espiritual? Que eu fico pensando aqui, os Espíritos falam assim, que na terra basta a boa vontade. Aí chega lá, sua boa vontade não basta aqui não. Você não se aprimorou? Você não procurou se aprimorar lá na terra não? Como é que você vai dar um passe? Né? Porque agora os Espíritos estão vendo o seu pensamento, não dá para esconder não. Você está pensando ali, você está sintonizado no passe, né? Você estuda o Espiritismo, mas no fundo você ainda deseja outras coisas, tem outros pensamentos. Claro que isso pode acontecer com a gente, mas a gente volta ao que pode ser, deveria ser o normal. Então esse é o padrão de trabalho no plano espiritual, na esfera que está o André Luiz, na esfera que está a mãe dele lá, eu nem sei, deve ser o padrão do Chico, do Divaldo, da Ivone Pereira, do Raul Teixeira, que a gente vai deixar para comentar em outra ocasião. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza, uma colmeia de abelhas. As abelhas mais novas ficam dentro das colmeias trabalhando. As abelhas mais velhas saem para colher o pólen, né? Pode ser que ela não volte, pode ser que ela caia na teia de aranha, que o louvo-a-Deus pegue, que o humano deu um tapa, né? Ou com uma raquete elétrica mata ela. Então pode ser que ela não volte, pode ser que ela vá num campo cheio de agrotóxico, pronto, morre, acabou, né? Então você vê uma organização em que aquele ser que já viveu mais, ele está instintivamente, o instinto é um tipo de inteligência, sobre a lei de Deus, ela está se colocando em sacrifício. Quando houve lá em Fukushima, né, no Japão, aquela explosão da usina nuclear, os japoneses mais idosos se ofereceram para entrar lá, para que os jovens não viessem a desencarnar, né, com aquela emissão de radiação, né? Então a natureza nos exemplifica muito, muito, o tempo inteiro, se a gente souber olhar. Então a gente tem que parar de olhar os outros seres vivos como objeto de consumo nosso. O gado, por exemplo,
a gente olha aquilo, essa pessoa vê um churrasco, vê um bife, vê uma carne moída. Mas não sei se você sabe que as vacas gostam de brincar. Você dá a elas uma bola, elas chutam, correm, brincam. Tem afeto pelas pessoas, né? De vez em quando aparece aí alguma coisa boa na internet. Outro dia eu vi o cavalo, ele por si só resolveu entrar no hospital e visitar doentes, né? Trazer um calor ali. A gente sabe que no plano espiritual, lá na cidade de Nosso Lar, eles trabalham nas zonas umbralinas, né? Eles não estão na erraticidade. A erraticidade é o espírito que tem liberdade. Eles estão sob controle dos espíritos da cidade de Nosso Lar. Isso não é erraticidade, né? Então, a lei do trabalho é para nós também. Nós já falamos um pouquinho sobre ela. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. No livro dos Mensageiros, o Aniceto fala para nós que a vida só é possível na Terra por causa da luz solar, magnetismo terrestre e os princípios curadores que estão nas plantas. Então nós temos aqui no Brasil a maior quantidade de plantas diferentes numa mesma área. Aí vem a inteligência humana, corta aquilo tudo, planta só soja, só milho, só arroz. Teria outros jeitos de produzir alimento. Por quê? Quando você suprime aquelas espécies variadas, você está tirando diversos princípios curadores. Então, está vendo como o Espiritismo ele tem a contribuir com a biologia, com a ecologia, muito. Nós temos aqui a Fundalar, a Fundação Espírita Nosso Lar, para justamente trazer essa união. O Espiritismo tem muito a contribuir em todas as ciências da Terra. O médico que não vai olhar mais seu corpo com uma massa de células e órgãos que estão funcionando bem ou mal, o engenheiro que vai fazer um apartamento que não é uma verdadeira jaula só para aproveitar o máximo espaço e ganhar mais dinheiro. Então qualquer ciência química hoje produz drogas que enganam o cérebro para você se tornar dependente, que cortam o princípio de saciedade do cérebro para que você se torne dependente. Isso é um trabalho do bem. Um químico que faz uma droga dessa, que ele anula a capacidade do seu cérebro emitir uma ordem de saciedade. Então você usa uma vez, vai querer usar até morrer, e depois desencarnado vai querer continuar usando, que já lesou o cérebro do corpo espiritual. Então a gente tem difundir o Espiritismo por palavras, por exemplos, porque ele é o grande contribuidor da mudança da humanidade, não vejo outra, né? Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Então a pedreira, ela não geme, não chora quando ela é particulada em pedacinhos, né? Os pisos que a gente usa, né? E a gente sabe que as pedras também têm função curativa. Tem surgido várias terapias alternativas que chamam pela espiritualidade. Então tem terapias com pedras, não é? Que a gente vai abandonar as terapias comuns, mas existem elas também. E a pedra, né, ela é um ser também em evolução, do átomo ao arcanjo. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Em tudo a natureza serve, tudo ela se encadeia para o progresso. Então, qualquer elemento natural, ele não é um objeto inanimado. A gente vai chegar à conclusão que o que não existe no
universo é a morte. O que existe no universo é a pura vida em tudo que existe. Tudo que existe é um princípio de vida. Então é do átomo ao arcanjo que iniciou por ser átomo. Então isso é muito bom, profundo e interessante da gente saber, porque quando alguém deixa o corpo, nós ainda temos aquela ideia, né, da morte, do desaparecimento, e muita gente ainda tem essa ideia. Na verdade, a gente tem um espanto de saber que a verdadeira vida é a vida espiritual, e tem que ser, né? Porque toda a matéria está destinada à transformação. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto encontra seu lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Nessa frase aí que o Arthur Valadares se fixou para dizer que, na verdade, o nome do texto, em vez de antes de servir, era a arte de servir. Mas a arte de servir, bem, realmente existe. Mas se a gente pensar no antes de servir, vamos pensar quem formou o nosso planeta Terra. Ele surgiu do acaso. Toda essa complexidade de vida, que numa gota de água, você pega uma gota de água que não tem cloro, que não tem flúor, que não tem agrotóxico, você vai encontrar uma diversidade de seres microscópicos vivendo ali, um produzindo fotossíntese, um se alimentando do outro, um se movendo, outro parado, uma verdadeira floresta de vida. Será que o nosso planeta é origem do acaso ou planejamento de uma inteligência? Qual foi a inteligência que plasmou essa Terra? Não é que é o responsável pelo nosso planeta? Isso é importante para entender a grandiosidade intelectual e moral de Jesus. Quem plasmou essa complexidade praticamente infinita da vida na Terra é Jesus, sob os auspícios de Deus. Então você tem neste planeta aqui material de estudo, por exemplo, para quem estuda a vida, praticamente para a eternidade. Mesmo com toda mudança que nós já fizemos no planeta, ainda se descobrem novos seres vivos. Então a inteligência de Jesus que criou esse planeta, formatou esse planeta, planejou a nossa atmosfera com as suas camadas, onde existe a proteção de raios cósmicos, raios nocivos, onde existe toda uma estrutura a ponto de alguns cientistas considerarem a Terra um ser vivo, surgindo a teoria de Gaia, porque a Terra reage aos efeitos que são produzidos nela. Nós estamos vendo, se o ser humano, que é o ser que mais imprime modificação na Terra, continuar do jeito que vai indo, nós teremos respostas da Terra, ela reage. Então veio essa teoria de Gaia. Não é propriamente que a Terra é um elemento vivo, como se fosse um ser único. Ela é um conjunto de reações que simulam como se fosse um ser vivo. E são cientistas materialistas, não são religiosos, né? Aqui ele continua: se lhe foi dada a pólvora destinada à libertação de energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso
ocorre por conta do uso flutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Nós temos hoje a força do átomo, que é uma força praticamente incalculável. Se conseguirmos simular o que o Sol faz, o trabalho do Sol, que é a fusão nuclear, nós vamos ter uma fonte inesgotável de energia. Já temos. Falavam que no ano 2020 o petróleo ia acabar. Cada vez se descobre mais petróleo. Aí vem gás de xisto. Agora descobriram na Amazônia, na China, tório, que também pode produzir uma quantidade de energia imensa. Então a gente não sabe assim, tanto recurso que o nosso planeta tem. É só pensar a quantidade de carro, caminhão, moto, avião, tudo de motores funcionando, e o planeta armazenou esse combustível todo para nós. Então, nós estamos agora lidando com a força do átomo. É uma força tão grande que uma pequena bomba atômica, ela racha a crosta terrestre. Ela é capaz de quebrar aquelas centenas de quilômetros de rocha que forma a crosta terrestre, que o interno é pastoso, líquido. Então a França, na época ainda, tem algumas décadas, ela experimentou uma bomba atômica que rachou a crosta terrestre, uma bomba atômica pequena. Então hoje o ser humano ele detém o poder de destruir a sua própria casa. Aí diz assim, é um animal racional, realmente um raciocínio muito assim, de bom senso, você ser capaz de destruir a sua própria casa, a sua própria vida. A pólvora nós nem vamos falar, porque o tempo inteiro está na mídia aí a questão da pólvora mal utilizada. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Então, só relembrar aqui a frase da mãe de André Luiz, que Jesus, com o seu tempo curto aqui na terra, fez mais que todos os milionários. Hoje a gente pode falar bilionário e trilionário, que se gastasse todo aquele dinheiro na caridade material, não seria mais do que Jesus fez, porque o que Jesus fez é para a eternidade. Pode-se começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Jerônimo Mendonça, paralítico, cego, extraiu as unhas, os dentes, dores contínuas, era visitado por pessoas que queriam se auto-exterminar. E ele, conversando com as pessoas tinham vergonha, O Jerônimo perguntava assim, quanto vale o seu olho? Você venderia o seu olho, o seu braço? E aí a pessoa, eu de jeito nenhum, por dinheiro nenhum. E ele falava, então você tem uma riqueza imensa, e é mesmo, de possibilidade de ver, enxergar, ouvir, de caminhar, E se nós não tivermos essa possibilidade, podemos dar o exemplo da resignação, que é doação maior do que isso. Uma pessoa com uma doença resignada. Eu já frequentei um centro lá no Distrito Industrial que era dirigido assim, por uma senhora muito simples. Ela atendia todo mundo
e ninguém sabia que ela tinha várias doenças, inclusive câncer pulmonar, que veio a desencarnar por causa disso. Que é cruel essa doença, gente. A falta de ar, o que a pessoa passa é assim, muito difícil de você ver. Não é? Eu sei porque já fui dar passe em pessoas que estavam na UTI com esse problema. É difícil, a máquina tenta respirar pela pessoa, mas o pulmão não funciona mais. Então aproveitemos o nosso tempo aqui na Terra. Eu agradeço a atenção de vocês e espero, acho que já deu os 45 minutos, né? Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado, gente. Vamos então agora nos unir em pensamento e em sentimento, procurando sentir o acarinhar de Jesus. Conforme disse o Bruno, esse acarinhar que vem no oxigênio puro que nós estamos desfrutando abundantemente nesse instante. Podemos até encher os nossos pulmões de ar, podemos esvaziá-lo, podemos sentir o acarinhar da brisa fria, podemos observar o dia nublado, podemos observar a alegria das folhas, das flores, das árvores, que estão constantemente a trabalhar, porque é nesse contexto, Jesus, que nós sentimos e percebemos o teu amar. E é por isso que agora nós nos reunimos para te agradecer por todo o cuidado, por todo o amor que vem nos acolher e nos fazer nos sentir mais fortes, encorajados, aliviados e esperançosos para seguirmos a nossa jornada de amadurecimento e de crescimento rumo à felicidade sublime que cada um de nós irá um dia alcançar. Muito obrigado e assim seja.